Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu tô gravando de tarde, então pra mim é boa tarde, mas bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu espero que você esteja bem. E esse vídeo ele vai ser mais um bate-papo, porque eu tava fazendo as minhas afazeres de casa e aí o Espírito Santo me tocou em relação a um tema. Na verdade, eu ia começar falando, né, ia começar uma série falando sobre as mulheres da Bíblia. E aí o Espírito Santo, não, hoje você vai falar sobre a leveza de ser um cristão, tá? A leveza de viver o evangelho. Porque muita gente escuta aí por fora de que viver o evangelho, na verdade, é algo sacrificial e sacrifício no sentido ruim, de ser pesado, de ser muito difícil. E eu não gosto mais dessa nomenclatura. A gente sabe, obviamente, que viver o cristianismo, viver o evangelho, nos pede ali, né? Requer da gente a renúncia. E também é radical, no sentido de quando o Senhor fala, se o teu olho faz você pecar, então arranque-o. E aí a gente fica, como assim eu vou arrancar meu olho? Pois é radical nesse nível, assim. O evangelho, ele precisa ser radical porque a gente precisa ter o alvo que é ser santo e irrepreensível. Então a gente precisa, assim, de ser um pouco mais radical. Mas é radical não no sentido de que eu vou tirar um olho, de que eu vou cortar a mão, que me faz pecar. Mas quando o Senhor fala isso, ele tá querendo dizer, tire da sua vida tudo aquilo que faz você pecar. Né? Se você sabe que certas amizades levam você a pecar, saia desse meio, dessas amizades. Se você sabe que alguns aplicativos, que acessar certos sites, que ter algum hobby que na verdade ele vem como prioridade e não o Senhor como prioridade, que te afasta do meio que é o evangelho, da comunidade que é a igreja. Então, se todas essas coisas que te fazem pecar, você quer continuar tendo contato porque você acha que vai conseguir simplesmente não pecar, o Senhor está dizendo, não, arranque, tire fora da sua vida. Então, viver o evangelho tem sim o seu lado de ser radical, né? A gente vai viver essa fasezinha assim, tipo, de renúncias, e é uma vida de renúncias. Quando Paulo fala que nós devemos ter uma vida de sacrifício vivo, é nesse sentido, de que sempre a gente vai estar lutando contra os prazeres da nossa carne para continuar no caminho que é seguir a Cristo. E quando o Senhor também fala, pegue a sua cruz e me siga, é entender que não, o caminho ele é mesmo estreito, o caminho é cheio, não é aquele caminho lindo e maravilhoso, largo, a porta ela é totalmente estreita, então tem esse lado. Mas sabe o que o Espírito Santo me fez ver? Que ele não precisa ser algo ruim, sabe? Porque quando você ama ao Senhor com todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, não é difícil ou horrível viver esses sacrifícios. Não é uma coisa que pesa, sabe? O evangelho ele não pesa. Não é algo prático. Nossa, tenho que ler a Bíblia hoje para dar check. Eu tenho que falar do Senhor, pregar as boas novas porque é uma ordenância. Eu tenho que ir para a igreja hoje. E o Senhor tá dizendo, não é para ser assim. Porque quando você ama o Senhor de todo o seu coração, você busca, você faz as coisas por amor. E é essa a diferença, sabe? Quando as pessoas falam, é muito difícil ser cristão. Gente, não é difícil quando você ama aquilo. É difícil quando você quer fazer as coisas na força do seu próprio braço. É difícil quando você simplesmente faz porque você tem que fazer. Não, você faz porque você ama fazer. Ou seja, vamos lá, um exemplo. Eu vou ler a Bíblia todos os dias, não porque eu preciso ler a Bíblia. Nós precisamos. Mas não é nesse sentido de preciso, tenho que fazer isso. É mais no sentido de, tipo assim, eu vou ler a Bíblia todo dia porque eu quero escutar o Senhor falar comigo. Eu vou orar porque eu quero falar com Deus. Eu vou falar das boas novas, eu vou pregar o evangelho porque eu quero que as pessoas vejam, enxerguem esse Deus tão lindo, esse Pai tão amoroso, esse Pai tão zeloso
a qual eu tenho esse contato. Então, acaba que viver o cristianismo não é... Viver o evangelho e o cristianismo não é isso, não é um peso, não é algo que é um sacrifício ruim. Na verdade, é amor. É literalmente isso, é viver por amor ao Senhor. Então não fica pesado. Quando a gente fala de renúncias, as renúncias, elas hoje, pra mim, no meu exemplo, não me fazem mais falta. As festas do mundo não me fazem falta. A bebida não me faz falta. As amizades não me fazem falta. Porque, na verdade, quando eu fazia essas atitudes, quando eu tinha essas atitudes no mundo, era para preencher uma falta. E hoje, no Senhor, não existe mais essa falta, né? Não é que o Senhor veio e tampou um buraco, mas é porque eu precisava dele. Agora eu consigo ver que, na verdade, ele é suficiente na minha vida, que eu só preciso dele. Eu não preciso de outras coisas para sentir prazer. Ele é suficiente. E aí, quando eu vou pregar o evangelho, eu não prego com um peso, mas para que as pessoas vejam que só o Senhor, ele é suficiente na nossa vida. Então é tudo por amor, é ter o amor no nosso coração, o amor de Cristo no nosso coração. É a gente amar tanto o Senhor que a gente deseja fazer as coisas. E o pecar é do tipo assim, eu não quero pecar. Eu até assisti um vídeo hoje que ele falava assim, não pensem, será que isso é pecado? Não, tipo, eu tenho tatuagem, certo? Essa daqui, se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria. Essa aqui é em relação à psicologia, porque eu tenho a graduação. E na época, eu fiz pro meu ego, eu fiz porque era uma paixão minha, ainda é, mas naquela época eu apaixonadíssima na psicologia. Então eu fiz. E aí ela falou assim, pô, se você parar pra pensar, não é se é pecado ou não é pecado, é se glorifica ao Senhor. Então é pensar isso. Eu vivo hoje uma vida que glorifica ao Senhor, essa atitude que eu vou ter agora, ela glorifica ao Senhor, ela mostra o quanto o Senhor está na minha vida. Será que eu reflito o Senhor na minha vida? É isso, viver o evangelho é isso, tem que ser leve, não precisa ser um peso para as nossas costas, não precisa ser algo que sufocante, porque eu preciso fazer. Eu faço porque eu amo fazer. E eu não tô romantizando, tá? Porque ser cristão tem suas batalhas sim. O levante do inimigo é certeiro, tá? O inimigo com certeza ele não quer que a gente propague o evangelho, ele não quer que a gente viva o evangelho e veja que é desse jeito, leve. Mas, e aí a gente fica, né, tem essas guerrinhas espirituais, mas eu não tô falando desse âmbito, tá? Eu tô falando do âmbito realmente de viver todos os dias o evangelho. E, de novo, eu quero muito que vocês parem e pensem nesse ponto. Viver o evangelho, quando é por amor ao Senhor, ele não é peso. A partir do momento que eu só quero fazer no meu braço, do tipo, eu preciso ler a Bíblia hoje. Gente, às vezes, ontem eu não consegui ler a Bíblia. E eu senti falta, obviamente, o Espírito Santo ele fala comigo e eu sinto falta. Mas hoje eu posso ler a Bíblia. O Senhor não tá com raiva de mim porque ontem eu não tive tempo, porque ontem as outras coisas, as outras demandas falaram um pouco mais alto e eu acabei cansando. O Senhor ele não tá com raiva de mim hoje. Hoje eu posso sentar e falar com meu pai. Hoje eu posso sentar e ler a Bíblia. Ele me ama do mesmo jeito, ele não deixou de me amar. Ele entende as minhas limitações. E também isso não é algo para que você fique, então pronto, eu vou ler quando eu quiser. Não, é ler a palavra do Senhor, orar, fazer jejum, são disciplinas espirituais que o Senhor nos deu para que a gente faça. Para que a gente tenha um acesso ilimitado a Ele, para que a gente possa ter uma comunhão maior com Ele. Eu não tô dizendo que você tem que fazer quando você quiser. Eu tô dizendo que você tem que fazer por amor. Porque ontem eu passei o dia com saudade. Eu orei no final do dia. Mas, e alguns momentos, né? Porque eu faço as orações curtas. Mas eu não consegui ler a palavra. E eu senti falta de ouvir Deus falar comigo, né? Ali através da palavra. Então, sim. E uma oração que você pode fazer ao Senhor é justamente essa. Senhor, coloca amor pela tua palavra, coloca sede e fome em mim. Espírito Santo, me incomoda quando eu chegar a certo horário eu ainda não tiver lido a tua palavra, não me deixa ir dormir, ou não me deixa começar o dia sem antes ler a tua palavra. O horário você que escolhe, e a gente vai falar sobre isso também em outro vídeo.
que às vezes a gente não consegue fazer na primeira hora do dia, mas, né, o Senhor também não nos exclui, tá? Mas isso é um momento para outro vídeo. O que eu quero mesmo que você foque é nisso, que fazer as coisas pro Senhor por amor nunca vai ser um peso. Nunca vai ser um peso na sua vida. Abrir mão das coisas que antes eram prazerosas pra você não vai nem fazer falta, tá? E também não vai ser um peso. Gente, foi tão natural. Juro, quando eu comecei a me posicionar nesse sentido, tipo, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero te conhecer mais e começar essa oração, palavra, leitura, eu comecei a não sentir mais falta, sabe? Eu comecei a ter uma outra vida e eu não sentia mais falta, eu não sentia mais vontade, eu preciso ir para uma festa, eu preciso ler um livro, eu lia muitos livros seculares. Inclusive, essa semana eu vou estar doando uma estante de livros que eu tinha. Vou estar doando para um bazar beneficente, porque eu não sinto mais falta dessas leituras. Antes, essas leituras acabavam sendo pecado para mim, por quê? Não pela leitura em si, mas porque ela era prioridade na minha vida. Então eu deixava de ir para a igreja. Vocês estão entendendo o que é pecado? Pecado é a desobediência e é quando você tira o Senhor como prioridade e começa a substituir ele por outras coisas. Isso se torna pecado. E a gente também tem que parar para pensar, não é se isso é pecado ou não. Isso glorifica ou não ao meu Senhor. E também entender que o evangelho, ele é leve sim, ele não precisa ser pesado. Porque quando a gente ama, pronto, um exemplo muito bom, quando a gente ama uma pessoa, a gente não busca saber como ela tá, a gente manda mensagem, a gente liga. A mesma coisa com o nosso pai. A gente tem que também se importar, a gente tem que sentir esse amor de, eu queria tanto falar com Deus hoje, eu preciso parar um momentinho para falar com Ele. Uma oração rápida, Senhor, tô com tanta saudade de Ti, Senhor, eu te amo tanto, Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Essas são orações rápidas que você pode fazer durante o seu dia. Você não precisa parar, sabe? Às vezes eu tinha também esse pensamento, eu tenho que me ajoelhar no chão e chorar na presença do Senhor. Não precisa ser todo dia assim. Eu tenho que fazer jejum toda semana. Não precisa ser assim. O Senhor não quer esses sacrifícios gigantes e não sei o que. Não, Deus não quer isso. Ele não precisa disso. Somos nós que precisamos, mas Ele não precisa disso. A única coisa que o Senhor quer é comunhão. Como que o Senhor fazia com Adão e Eva? Ele descia ao entardecer. Todo final de tarde o Senhor descia no jardim para conversar. É a mesma coisa. O Senhor hoje nos deu livre acesso a Ele através de Jesus Cristo para que nós possamos fazer isso. Entendeu? Para que a gente possa conversar com Ele todos os dias. Para que a gente possa ter acesso a Ele todos os dias. Então, para de pensar de que seguir o Evangelho é um peso. Não é. Tá? Até quem vive o chamado, eu comecei agora a viver o meu chamado, tem lutas, tem, mas eu confio no meu Senhor, a minha dependência tá no meu Senhor. Então, sabe quando Paulo fala assim, eu considero tudo como perda devido à grandiosidade do meu Senhor? Estou parafraseando, tá? Eu sei que não tá escrito desse jeito, mas eu sei que Paulo ele fala que ele considera tudo como perda porque realmente, gente, o homem viu o terceiro céu. Então, assim, eu até me pergunto, Senhor, o que foi que Paulo viu? O que foi que João viu? Que considera, né, as coisas daqui da terra como nada. É tudo por amor. É exatamente tudo por amor, tá bom? Eu vou fazer uma oração para encerrar esse vídeo. Foi mais um bate-papo mesmo com vocês sobre que seguir ao Senhor é amor, não é peso. Não pensem que vai ser algo... Gente, não é algo ruim, não é. Tirem isso da cabeça de vocês. Vai ser difícil eu largar tal coisa. Não tenta na força do teu braço. O que o Senhor tá falando é isso. Cara, na força do teu próprio braço, dizer assim, eu vou parar de pecar em relação a isso. Você não vai. Mas Senhor, eu vou tirar isso da minha vida, mas eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso que o Senhor me fortaleça, porque sozinho eu não vou conseguir largar isso. Pronto, faz essa oração todo dia, entrega ao Senhor. Vamos lá, a gente vai orar agora para encerrar esse vídeo em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, Espírito Santo, eu te peço que tu se faça presente agora do meu lado e do lado da pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu entrego, Senhor, o coração dessa pessoa, Pai. Que ela possa entender, Senhor, que te seguir é por amor. Coloca nela, Espírito Santo, o teu amor. Coloca nela, Jesus, o teu amor.
Pai, que ela sinta o teu amor. O teu amor, Senhor, que nos envolve. Que o Senhor morreu numa cruz por nos amar. Então, Pai, que esse amor possa irradiar através dela. Que ela sinta vontade de te ouvir e de falar contigo. Que ela sinta fome e sede da tua palavra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que a tua vida, Senhor, possa brotar dentro do coração dela. E ela possa, Senhor, entender que viver o Evangelho é por amor a Ti. E que não seja nunca um peso na vida de nenhum cristão, Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço por fé. Amém. Um beijão e até o próximo vídeo.